Como os maiores assassinos em séries foram capturados, Isabela. Um vídeo lá do Chave do Ser. Eu não conheço esse canal ainda. Vou deixar aqui na descrição para você conhecer. Mas o tema parece ser super interessante. Bora dar uma olhadinha aqui como que foi a história dessa galera meio macabra, né? Meio não, completamente macabra. Ted Bundy foi o criminoso carismático que usava sua aparência de bom Aham, moço famoso, e né? inteligência acima da média para enganar pelo menos 30 mulheres jovens nos anos 70. Não, ironicamente, várias mulheres eram fãs dele, né? É doideira isso aqui, pensar nisso. Tornando-se um dos casos mais estudados da criminologia moderna. Ted planejava tudo nos mínimos detalhes. Estudava direito, sabia como a polícia trabalhava e sabe o que Caraca, pegou ele? não sabia Uma disso, não. simples parada de trânsito. Na madrugada Eu acho que é o serial killer mais famoso, né, da história, é o Ted Bundy, provavelmente, né? Ah, não sei dizer. Tem vários outros. Será que o Jeffrey Dahmer não bate de Ah, frente com porque veio ele? com série da Netflix, É, não sei né? o quê. O Ted Bundy, ele tinha o método dele ali de pegar as vítimas dele, ele chamava pra pedir ajuda ali no Pro carro, né? alguma Eu sei coisa, e aí disso. ele golpeava as pessoas na cabeça por trás, né? Sim. Ai, nossa, tô com probleminha Ah. aqui no carro, você não pode me ajudar? Bizarro. Na madrugada de 16 de agosto de 75, um policial em Utah viu um Fusca fugindo de um bairro. Mandou parar. Dentro do carro tinha algema, máscaras de Caraca, esqui, tinha pé de tudo isso? cabra e corda. Coisas que seriam colocadas como estranhas. Mas, Sim. mesmo preso, Ted Bundy continuou enganando todo mundo. Ele mesmo não se saiu do defendeu no personagem. tribunal, estudou os documentos do caso, até pediu uma testemunha em casamento durante o julgamento para manipular o júri. Fugiu Caraca, da que cadeia maldito. 2 vezes. Na segunda fuga, continuou fazendo os crimes na Flórida, até ser pego de novo. Dessa vez, foram marcas Gente, mas um cara desse não é possível. Tem pacto. Um cara desse, meu Deus, conseguiu fugir da cadeia 2 vezes. O cara é muito inteligente. Caramba. e mordidas que deixou em uma vítima que o entregaram. A ciência Ah. estava melhorando e ele não percebeu. Teve seu fim na cadeira elétrica em 1989. Antes, confessou vários casos tentando ganhar mais tempo de vida. Até o último momento, tentava controlar tudo. 89 é recente ainda, né? Nem faz tanto tempo assim, cara. Não faz. Eu também achava que já fazia mais tempo isso. Jeffrey Dahmer foi o Cara da criminoso que Netflix. realizava experimentos insanos que chocaram o mundo quando descobertos em 1991. Bizarro. A história da O sua do Jeffrey Dahmer, Eu nem pra tenho que mim... assistir a série pra ele. Então, pra mim é tão pesado que eu tentei assistir a série 2 vezes e a primeira eu não saí do primeiro episódio e a segunda vez que eu tentei assistir, eu acho que eu não saí do segundo. cultura não começa com uma investigação brilhante ou tecnologia forense. Começa com sorte pura e um erro policial grotesco. Em maio de 1991, um jovem de 14 anos conseguiu escapar do apartamento de Dahmer, Sim. confuso e com poucas roupas. Duas mulheres chamaram a polícia. Quando os oficiais chegaram, Dahmer apareceu calmo, charmoso Falando e que era explicou que namorado. tudo era uma briga de namorados. Os policiais acreditaram, levaram o garoto de volta para o apartamento de Dahmer. Bizarro esse Aquele caso. jovem foi encontrado sem existência dias depois. Isso é muito grotesco. E o Jeffrey Dahmer, ele é um caso bem expoente, assim. No geral, esses criminosos, assim, eles têm esse método em comum que vão nas pessoas que são Mais negligenciadas, vulneráveis. né? As pessoas que são marginalizadas pela sociedade, porque a sociedade não sente a falta daquelas pessoas. É muito pesado isso, né, cara? Isso aqui também demonstrava toda a homofobia que existia na época. Sim, porque também, ele falava que era namorado. Isso. E aí, por conta disso, os policiais Já não não iam quiseram à frente. ajudar, exato. Já não queriam ajudar. Ai, nossa. O racismo também, Exato. que era também o foco do Jeffrey Dahmer. meses após esse erro catastrófico, em 22 de julho de 1991, outro homem escapou, ainda usando algemas. Dessa vez, os policiais investigaram, entraram no apartamento e encontraram um inferno, coisas sinistras no freezer e em tambores de ácido, fotografias polaroides documentando tudo. Dahmer não resistiu à prisão. E é doideira, porque as vizinhas na série têm as ligações reais que essas mulheres fizeram. E, cara, é muito, muito pesado, porque elas falam, olha, tá acontecendo alguma coisa aqui. E Tá ninguém vai acontecendo. investigar. E foi totalmente negligenciado. Tipo, não, minha senhora. Pensou tudo calmamente, com detalhes perturbadores. Disse que estava tentando criar zumbis obedientes e em 1994 foi alvo de um colega de cela. Dahmer, que queria controlar completamente tudo, não teve o controle sobre o seu próprio fim. O Zodíaco? assassino do Zodíaco Conheço. é o Conheço psicopata também, misterioso que aterrorizou a Califórnia entre 1968 a 69, enviando cartas Um ano. cifradas para jornais e zombando da polícia.
permanecendo não identificado por mais de 50 anos. Zodíaco, na verdade, nunca foi pego, e isso o torna diferente de todos os outros nessa lista. Ele venceu, pelo menos até agora. Entre 1968 e 69, ele confirmou 5 pessoas, mas alegava ter mais de 37. O que o diferenciava? Sua necessidade de atenção. Enviava cartas para jornais com cifras complexas, ameaçava provocar explosões, exigia que suas mensagens fossem publicadas na primeira página. Uma das cifras levou 51 anos para ser decifrada. Meu Deus! Em 2020, um grupo de especialistas finalmente quebrou o código Z340. A mensagem? Pura zombaria. Caraca. Espero que vocês estejam se divertindo tentando me pegar. Eu não tenho medo do fim, porque me enviará para o paraíso mais rápido. Em 2021, Bizarro um grupo isso. de investigadores independentes usou DNA genealógico e apontou para um suspeito já falecido. O FBI não confirmou oficialmente. Existem não mais dá de pra saber. 2.500 suspeitos ao longo dos Não vai anos. descobrir isso, né? Arthur Allen foi o principal, mas faleceu em 1992 sem nunca ser acusado. A Entendi. verdade, Zodíaco provavelmente já se foi há décadas, levando seu segredo para o Com túmulo. certeza. Ele ganhou o jogo mais sinistro da história. Bizarro, cara. É. Dennis Rader era o BTK, que aterrorizou Kansas por 30 anos, levando uma vida dupla como líder comunitário respeitado, presidente da congregação Meu da Deus. igreja E e aí? pai de uma família exemplar. A captura do BTK é uma aula sobre como a arrogância derruba até os mais cuidadosos. Eu acompanho às vezes uns podcasts de uma moça lá que ela é psiquiatra ou psicóloga, acho que é psiquiatra, e ela tem bastante proximidade assim com esses casos de psicopatas, né? E ela Uhum. fala sobre isso, como que os psicopatas, na maior parte dos casos, né, o ponto em comum que eles têm é justamente essa prepotência, essa arrogância e essa vaidade, né? Então eles querem ser conhecidos, eles querem ser aclamados, e é por isso que o pessoal critica muitas vezes séries como fazem, né? Por exemplo, o Jeffrey Dahmer, por Dahmer. exemplo, né? Que acaba trazendo essa vaidade. Massageando esse ego, né? Exatamente. Obviamente o Jeffrey Dahmer Ele já já- faleceu, é. mas ainda assim fica dúbio, né? Fica- Traz a visibilidade que eles queriam, né? Exato. Traz a vaidade ali, Traz a essa atenção, discussão. né? A carência ali que eles Comenta aí precisam embaixo suprir. o que você pensa sobre isso aí, o que você acha de séries como essa, assim, né? Em 1974 e 91, ele cometeu 10 atos brutais. Depois, simplesmente parou. Viveu décadas como um cidadão modelo, mas em 2004 o seu ego falou mais alto. Ele viu que outros casos estavam ganhando atenção e decidiu retomar o contato com a mídia. Enviou cartas, objetos, provocações. A polícia montou uma força-tarefa. Dennis, Não contou aí. acreditando ser mais esperto que todos, perguntou em uma carta se seria seguro enviar mais informações em um disquete. A polícia, em uma jogada genial, mentiu. Eles fizeram. Sim, é seguro. E ele enviou. Os investigadores recuperaram metadados deletados do disquete, Caraca. mostrando que o documento havia sido editado por um Dennis em um computador na igreja luterana Christ. Meu Deus! Uma busca rápida. Dennis Aí ficou Rader, fácil achar. presidente do conselho da igreja, cruzaram seu DNA com amostras de uma cena Esse é o tipo de coisa que você olha assim e você fica, Ah, né? O cara Parece coisa de consegue... filme, né? Parece coisa de filme. Você fala... Não, se você vê isso num filme, você fala, nossa, que mentira. Mentira, né? O cara, na igreja, dentro da igreja, vai enviar um negócio desse. combinação perfeita. Foi preso em 25 de fevereiro de 2005. No interrogatório perguntou: "Vocês mentiram pra mim sobre o disquete ser seguro?" Como se a polícia tivesse obrigação de ser honesta com Pois ele. é, né? Dennis está cumprindo Gente, 10 sentenças consecutivas de prisão inacreditável. perpétua, onde finalmente não tem controle sobre nada. Gary Ridgway confessou parece o Breaking 71 Bad. casos ao longo de 20 anos em Washington, tornando-se um dos criminosos mais insanos da história americana, escondido atrás de uma vida completamente normal. Esse eu não Gary conheço também não. era não. invisível, e foi exatamente isso que o tornou tão perigoso por tanto tempo. Ele era um pintor de caminhões, casado 3 vezes, frequentava a igreja, lia a Bíblia. Nada nele gritava perigo. Entre 82 e 98, mulheres desapareciam nas estradas de Seattle. Depois, apareciam perto do Rio Green. A polícia sabia que era um único responsável, Meu Deus, mas quantas não mulheres? conseguia Caraca, velho. identificá-lo. Ridgway foi questionado em 84 e passou em um teste de polígrafo.
e isso o manteve livre por mais 17 anos. Nossa. A tecnologia, então, salvou o caso. Em 87, as amostras de DNA foram coletadas de algumas vítimas, mas a tecnologia da época não era sofisticada o suficiente. Em 2001, avanços permitiram uma análise mais precisa. E As aí? amostras foram testadas novamente. Gary Ridgway apareceu, foi preso e surpreendentemente confessou tudo em troca de evitar a pena capital. Suas confissões eram frias, mecânicas, sem emoção. Descrevia os locais, os psicopata mesmo. métodos, com a mesma indiferença de quem descreve uma receita de bolo. Ele não entendia por que isso era errado. Para ele, estava apenas limpando as ruas. Está cumprindo prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Aileen. Aileen Aileen. Wuornos foi a psicopata Essa eu já que se vi. tornou e deu fim à existência de 7 homens na rodovia da Flórida, alegando legítima defesa contra Essa eu já vi entrevista dela, É. inclusive. agressões. A história de Aileen, alegando legítima defesa contra agressões. A história de Aileen é diferente, não porque ela seja menos culpada, mas porque seu caminho até virar criminosa foi pavimentado com trauma desde o nascimento. Uma infância sinistra, vivendo nas ruas aos 14 anos, Caraca. sobrevivendo através de se vender. Em 1989, Como algo a triste. quebrou. Ela começou a dar fim aos seus clientes. 7 homens foram encontrados sem existência na rodovia da Flórida. Aileen alegava legítima defesa. Dizia que todos tentaram agredi-la. A polícia não acreditou. As evidências mostravam agressividade e não defesa. Ela foi capturada através de um padrão nas armas usadas. Todas pertenciam às suas vítimas. Aileen havia roubado e vendido os pertences. A munição rastreada levou direto a ela. Durante o julgamento, ela oscilava entre arrependimento e raiva explosiva. Sua namorada testemunhou contra ela em troca de imunidade. Meu Deus, a Aileen própria namorada, sentiu-se então. traída pela única pessoa que a amava. Foi condenada em 1992 e teve seu fim em 2002. Suas últimas palavras foram bizarras, Quais algo foram? sobre naves espaciais. Sua Naves história virou um espaciais? filme. Até hoje, debates continuam. Ela era uma vítima que se tornou criminosa ou simplesmente uma predadora que usava trauma como desculpa. É um debate complexo, né, esse daí, porque é o que ele falou, né? Será que se ela não tivesse tido a vida ela- tão sofrida... Que ela teve. É, Será é que seria difícil mesmo. diferente as coisas? John Wayne Gacy foi o criminoso que se vestia de pogo ou palhaço Aí, para o entreter It. pessoas em hospitais e festas, Credo. enquanto no seu porão e jardim da sua casa em Chicago havia coisas sinistras. A dualidade é cinematográfica e Não conhecia esse, aterradora. não. Também Durante o dia, ele era um cidadão modelo, empresário de sucesso, organizava churrascos para a vizinhança, se vestia de palhaço para instituições de caridade. Durante a noite, ele se transformava em um predador. Entre 1972 e 78, Fica aí o questionamento. Será que essas pessoas, por exemplo, ele fazia churrasco pra vizinhança, era legal, era um cidadão exemplar justamente pra desviar a atenção? É claro, pra não levantar suspeita. É, né? Sei lá, o cara é tão fragmentado Não, que... é pra não é levantar pra não suspeita. levantar suspeita. Até porque são pessoas que eram muito inteligentes, né? Verdade, né? Os É caras- sempre um cara da igreja, igual aquele outro É, mano lá, o pô. David, né? Se Mas não me esse engano. padrão não é à toa, é porque Não. aos olhos da sociedade são pessoas que não levantam suspeitas, né? Ou é alguém que quer ser muito invisível, né? Igual ele falou ali, É, o cara que exato. pinta caminhão, Que trabalha não com caminhão. levanta suspeitas, exatamente Sim, isso. Ele é sempre. invisível, porque aos olhos. E aí fica crítica também, né? Aham. Como que todas essas histórias trazem uma puta crítica pra sociedade, né? Que é assim, pô, você marginaliza algumas, então as vítimas você não presta atenção. Mas você também não presta atenção em quem você considera que é bom, sabe? Só porque a pessoa tá na igreja ela é boa, só porque a pessoa é um Uhum. médico ela é boa, só porque ela é um pastor. Não é, entendeu? Então, pelo menos 33 jovens desapareceram. O cheiro da casa de Gacy era insuportável. Ele dizia aos vizinhos que era um problema de encanamento. Isso acontecia com o Jeffrey Dahmer sim, também, os né? vizinhos reclamavam. Os vizinhos reclamavam também e ele também dava uma desculpinha. Não, um negocinho aqui. Mas é bem sinistro isso também. Na verdade, não era por isso. A É. captura começou por uma mãe persistente. Em dezembro de 78, Robert Pist, 15 anos, desapareceu após mencionar que iria na casa de Gacy para Ah. discutir sobre um emprego. Sua mãe, Elizabeth, não descansou. Pressionou a Ah, eu sei quem é esse cara. Eu vi um relato dele esses dias. Ele é um cara
que ele ia nas pessoas e oferecia emprego pra elas, falando assim, ó, por exemplo, esse cara aí, você recebe $500 por mês, eu vou te pagar 5 vezes mais, você quer trabalhar pra mim? E aí essa era a maneira que ele fazia as vítimas, entendeu? Putz, que Ah, esculacho. Sério? sério, eu vi esses dias o relato desse cara. Sua mãe, Elizabeth, não descansou. Pressionou a polícia incansavelmente. Os investigadores começaram a investigar Gacy. Descobriram um histórico de acusações anteriores. Obtiveram mandado de busca. Quando entraram na casa, o cheiro era inegável. Encontraram o primeiro, depois o segundo. No total, 29 estavam Caraca! enterrados na propriedade. 29? Eu acho que tinha mais 2 nos terrenos ao lado dele também, Cara, é muita coisa. Jogados em um rio próximo. Gacy Aham. confessou, mas tentou alegar insanidade. Não funcionou. Teve seu fim por uma injeção letal em 1994, até o fim, sem nenhum remorso. Richard Ramirez foi o Night Stalker, que Também invadia outro que tem uma legião de fãs, Eu não porque conheço esse. é considerado bonito, né, e tal, É, e tem bizarro. várias Mas acho pessoas que tem um nome pra essa síndrome aí das pessoas. então, não sei, Mas mas, tem algum nome mas ele também, eu pras sei que pessoas tem se uma galera. apaixonam. Então, tem uma galera que gosta dele porque ele é bonito. Olha só. casas em Los Angeles durante a madrugada entre 84 e 85, deixando 14 vítimas e aterrorizando uma cidade inteira que trancava as portas e janelas com pavor. Richard transformou Los Angeles em uma cidade fantasma. Durante o verão de 85, ninguém dormia tranquilo. Ele invadia casas aleatoriamente sem padrão de vítimas ou localização. Jovens, idosos, homens e mulheres. Deixava símbolos satânicos, pentagramas desenhados nas paredes. A cidade entrou em pânico coletivo. Lojas de ferragens venderam todas as fechaduras e alarmes. Caraca. A polícia não tinha pistas sólidas até que testemunhas começaram a descrever um homem magro, dente podre, cheiro terrível. Em agosto de 85, os investigadores tiveram uma sorte. Impressões digitais foram encontradas em um carro abandonado e identificaram Ramirez. Sua foto foi divulgada em todos os jornais. Aí No dia ficou mais fácil seguinte, encontrar. Ramirez, que não sabia que havia sido identificado, entrou em uma loja em um bairro hispânico. Uma senhora o reconheceu e gritou: "El Matador!". Ramirez tentou fugir correndo. Moradores do bairro o perseguiram, formando uma multidão. Ele tentou roubar um carro, mas o motorista o golpeou com uma chave inglesa. Cara, eu já vi Caraca. algum vídeo, eu não sei se o vídeo era real mesmo ou se era uma simulação de como foi pra pegar ele. É sinistro Deve ser uma também. simulação, provavelmente. Quando a polícia chegou, Foi isso teve que mesmo. protegê-lo das pessoas que queriam fazer ali justiça com as próprias mãos. Durante o julgamento, ele sorria para as câmeras, fazendo símbolos satânicos. Foi condenado e perdeu a existência na prisão em 2013, vítima de complicações de saúde. Então Edmund Kemper foi o criminoso natural. de 2,6 m de altura e QI de 145 Caraca. que encerrou a existência de 10 pessoas, Eu não conheço esse incluindo Também não. sua mãe e avós. Meu Depois, 206. calmamente ligou para a polícia e confessou tudo por telefone. Sua mãe e Ed sua avó? Kemper é talvez o caso mais bizarro dessa lista. Não porque seus crimes fossem únicos, mas porque o final foi completamente inesperado. Ele era uma contradição ambulante, gigante gentil em público, Aí, ó. monstro calculista em particular. Depois É o que você tava falando, É. é exatamente isso, cara. de passar padrão não é à anos toa. em um hospital psiquiátrico por ter encerrado a existência de seus avós aos 15 anos, foi liberado sob custódia da mãe. Sua relação com ela era muito tóxica. Entre 72 e 73, deu um fim a 6 estudantes universitárias. Depois, em abril de Só 73, piora. ele mudou. Ele finalmente direcionou sua raiva para a fonte, a mãe. Após o ato, Nossa. ligou para uma amiga dela e repetiu o processo. Então, em vez de fugir, Ed se Kemper entregou. pegou o carro e dirigiu por 3 dias, esperando ser preso. Quando não foi, ele mesmo ligou para a polícia de Caraca, um telefone bizarro, público em E Colorado. falou. Sou Ed Kemper. Vocês me procuram por vários casos. Os policiais locais não acreditaram. Ele teve que ligar mais 3 vezes, até que Meu eles Deus, verificassem cara. e confirmassem. Kemper foi preso, sem resistência nenhuma. No tribunal foi extremamente cooperativo, fornecendo detalhes horríveis com tranquilidade perturbadora. Recebeu prisão perpétua. Até hoje ele participa de estudos psicológicos, ajudando Caraca. investigadores a entender a mente de um criminoso
por que ele se entregou. Até hoje, ninguém sabe ao certo. Meu Deus, isso aqui me chocou de É, verdade. pô, pois O é. cara tem que ligar várias vezes ainda falando, não, tudo bem que a gente entende que... É tão absurdo É que tão não- absurdo que parece um trote, né? Ah. Mas mesmo assim, a frieza com Ah. que ele fez... David Berkowitz foi o filho de Sam, que aterrorizou Nova York entre 1976 e 77, terminando com a existência de 6 pessoas com um revólver calibre 44, alegando receber ordens de um cachorro demoníaco pertencente ao seu vizinho Sam. David Porra é essa, Berkowitz transformou o verão de 77 no verão do medo em Nova York. Entre julho de 76 e junho de 77, ele atacava casais jovens em carros estacionados, geralmente mulheres com cabelo longo e escuro. Enviava cartas para polícias e jornais, assinadas como Son of Sam. Uma dizia: "Eu sou um monstro, eu sou o filho de Sam." A cidade entrou em Sim. paranoia coletiva. Mulheres tingiam o cabelo de loiro, evitando sair à noite. Salões de danças fechavam cedo. A captura veio de uma forma absurdamente Qual simples. foi a captura? Uma multa de estacionamento. Na noite do seu último ataque, uma testemunha viu um homem estranho perto de um carro mal estacionado. A polícia verificou todas as multas emitidas naquela área durante a noite. Encontraram o nome de David. Verificaram Caraca, o gênio. endereço. Encontraram o Ford Galaxy com um rifle no banco de trás. O carro tá Nossa. mal estacionado, tomou multa, a testemunha viu, né, que tinha o carro que era suspeito. Caraca, gênio. Gênio 10 de demais agosto isso. de 77, policiais esperaram David sair de casa. Quando o viram, aproximaram-se. Ele sorriu e disse: "Vocês finalmente me pegaram. Por que demoraram tanto?" Confessou tudo. Olha, ainda brinca, É né, a velho? parada do ego, né? Você viu que É. mandar carta, que assinar. foi o Nossa, que a aí gente vocês falou. demoraram, A vaidade, hein? né? A vaidade, ele não quer sair por baixo, né? Nossa, Não. demoraram. Primeiro alegou que o cachorro do vizinho, Harvey, era possuído por um demônio antigo que ordenava tudo. Anos depois, admitiu que inventou a história do cachorro, É óbvio. mas né? nunca Quem diria? explicou o verdadeiro motivo. Está cumprindo 6 sentenças consecutivas de prisão perpétua, Caraca. tornou-se um cristão na prisão e agora expressa arrependimento profundo. Ah, E você? Vai ficar Conhecia fácil. tá, todo? aí tá fácil, né? Coloca o ódio dele nas mulheres, principalmente no padrão que provavelmente ele devia achar atraente, né? Mulher de cabelo longo, escuro, e aí depois se arrepende. Vou deixar aqui na descrição o vídeo do Chave do Ser pra você se inscrever lá. Deixa o like no nosso vídeo aí, comenta se você quer que a gente traga outros vídeos de curiosidades assim nesse estilo, né? E aí a gente traz.